Os caras estão uns monstros! No capítulo 250 de Jujutsu Kaisen, Sukuna reconhece que todos os xamãs estão incrivelmente melhores e que conseguiram fortificar suas defesas para lidar com os seus cortes. Tudo isso em apenas um mês. E ao perguntar qual método eles usaram para melhorarem tanto, Yuta disse que eles trapacearam. Mas que tipo de trapaça foi essa? É o que vamos responder no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos falar dessa surpresa que o Sukuna teve com todo mundo e como eles alcançaram esse nível de poder. Então se você se interessa por esse assunto, se inscreva aqui nesse canal, só apertar no botão aqui embaixo que você vai estar ajudando e também recebendo todo tipo de conteúdo de Jujutsu Kaisen, beleza? Mas vamos a esses métodos. Uma coisa tem que ser deixada aqui bem claro, o Sukuna está mais fraco. Mas mesmo assim, todo mundo acreditava que ele ia passar o sarrafo mais rapidamente nesses outros xamãs que não são tão importantes como o Kusakabe e o próprio Ino. Ainda assim, não é o Sukuna que enfraqueceu ou pegou mole. Na realidade, são que esses todos os outros xamãs ficaram muito mais fortes em um intervalo de apenas um mês. Os caras conseguiram se superar nesse treinamento. E não só isso, todos os aspectos dos xamãs melhoraram. Como por exemplo o Itadori, que antes não conseguia utilizar a técnica reversa, hoje ele tem a capacidade de utilizar esse poder com maestria, igual ao Yuta aparentemente. O próprio Yuta conseguiu aprimorar o seu domínio e colocar uma regra em sua barreira que o acerto garantido não acertasse o Itadori, coisa que provavelmente antes desse treinamento ele não conseguia fazer. Fora o Kusakabe e o Ino, que conseguiram melhorar todos os seus atributos e se tornaram pessoas capazes de enfrentar o Sukuna. E a gente tá falando aqui do Rei das Maldições, galera. Até mesmo nesse último capítulo, no capítulo 250, ficou claro que se ele tivesse 100%, mesmo com todo esse treinamento, ia ser tudo num piscar de olhos. Mesmo dentro da expansão de domínio do Yuta, ele reparou que se não fosse o enfraquecimento que o Satoru Gojo deu no Sukuna, aqueles desmantelares que ele lançou em cima do Yuta e também do Itadori, seriam capazes para matar instantaneamente os dois. Então a gente tá falando aqui de alguém muito absurdo, muito roubado. Agora, essa trapaça que eles fizeram para ficar tão fortes provavelmente foi revelada no capítulo 222. Nesse capítulo a gente tem essa cena aqui, que já ficou famosa no fandom de Jujutsu Kaisen, onde claramente parece que houve uma substituição de corpos, já que o próprio Itadori chama o Kusakabe de Itadori. E essa seria a trapaça que eles fizeram. Com o livro da Yuki, eles conseguiram aprender a manipular almas e, consequentemente, obtiveram a capacidade de trocar de corpos. A vantagem disso é que é possível aprender as coisas de forma muito mais rápida ao se aproveitar dos atributos especiais de cada corpo. Por exemplo, para o Itadori aprender a usar a técnica reversa, ao invés de tentar aprender do modo tradicional, ele pode ter trocado de corpo com o Yuta, que possui um corpo já acostumado a utilizar a técnica reversa, e dessa forma conseguir pegar o jeito de usar esse poder muito mais rapidamente. Já o Yuta pode ter trocado de corpo com o Satoru e aprendido a manipular sua barreira de forma muito melhor. Ao fazer isso com todos os xamãs, todos eles cresceram em uma velocidade absurda nesse mês de preparação. Então, diferentemente do que a gente acreditava, provavelmente não foi somente o Itadori que utilizou desse meio para crescer e ficar mais forte, mas sim todos os xamãs utilizaram dessa troca de corpo e conseguiram aprender alguma coisa, melhoraram em alguma coisa. Quer dizer, quase todos, porque eu acredito que tiveram alguns ali que preferiram não fazer esse tipo de coisa. O Higuruma mesmo, na minha opinião, não fez isso, porque claramente ele não sabia como utilizar técnica reversa e até mesmo o próprio Itadori deu um mini sermão nele por isso. Provavelmente o Higuruma então não trocou de corpo e por isso não aprendeu a utilizar a técnica reversa no seu treinamento. E no caso do Higuruma eu até entendo, cara, ele tava meio deprimidão, ele só queria cumprir o seu objetivo e morrer. Então eu acredito que tem sentido em ele não querer trocar de corpo porque não faz muito parte da personalidade dele. Ele só queria fazer o que era necessário e depois sair de cena. Outro que também acho que faria a mesma coisa é o Hajime. Ele, diferentemente do Higuruma, é alguém muito orgulhoso, então eu acho que ele não trocaria de corpo por orgulho mesmo, por querer enfrentar o Sukuna com a força que ele tem
hoje e não fazer de trapaças para ficar mais forte e aí enfrentar o Sukuna. Então esses dois são exemplos de alguns que eu imagino que não tenham utilizado desse método para ficar mais forte. Porém, para alguns outros xamãs, como o próprio Itadori, essa trapaça que eles fizeram foi fundamental. Tanto é que até o momento, se não fosse por esse método que eles fizeram o Itadori aprender a utilizar a técnica reversa, provavelmente o Itadori já tinha morrido umas 5 vezes. Então foi fundamental esse treinamento que eles fizeram nesse mês de preparação para enfrentar o Sukuna. Agora, a forma prática que eles encontraram de trocar de almas, a gente ainda não sabe como eles fizeram. Se eles colocaram a alma de cada um em um objeto e cada um teve que engolir esse objeto, como o Sukuna fez para trocar de corpo com o próprio Megumi, pode ser uma alternativa, mas a gente não sabe se foi esse mesmo método que fez com que eles pudessem trocar de corpos aí. É uma alternativa, mas a gente ainda não sabe, precisa ser revelado. Porém, é fato de que eles estavam treinando quando fizeram essa troca de corpos, o que demonstra que essa foi uma forma efetiva de treinamento. Então tá aí respondida a trapaça que eles fizeram para ficar tão fortes, capazes de enfrentar o Rei das Maldições. Bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e também quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Mas eu também quero agradecer a todos os membros desse canal que sempre ajudam esse canal a continuar crescendo. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!